Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 174º dia, eu trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Samuel, capítulo 18, o livro do profeta Isaías, capítulo 7 e capítulo 8, e o livro 1 de João, capítulo 3. Por gentileza, tenha em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Enquanto você rapidamente pega o kit de fé, trago aqui um lembrete importante. Todos nós temos necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. A Bíblia está cheia de promessas, mas elas só serão concretizadas se você acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé diariamente. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, seu relógio. Ele vem para roubar esta semente agora, a leitura da Bíblia e a sua compreensão. Ele vem para roubar a sua fé e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado através da leitura da Bíblia, porque ela faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Então, Senhor, por favor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Samuel, capítulo 18. A morte de Absalão. Davi contou os soldados que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Então Davi enviou o povo, uma terça parte sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Absai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e a outra sob o comando de Itai, o geteu. E o rei disse ao povo: Eu também irei com vocês. Mas eles disseram: O Senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra. Mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que da cidade o Senhor nos preste socorro. Davi respondeu: O que vocês acharem melhor, isso farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Absai e a Itai, dizendo: Por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Assim o povo saiu ao campo a encontrar-se com Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Ali o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens. A batalha se estendeu por toda aquela região. E naquele dia a floresta consumiu mais gente do que a espada. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe: Eu vi Absalão pendurado no carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: O quê? Você o viu? E por que não o abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: Ainda que me pusessem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Absai e a Itai, dizendo: Poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: Não vou perder mais tempo com você.
Joabe pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta, e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras. E todo o Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o Monumento de Absalão. Davi chora a morte de Absalão. Então Aimaas, filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: hoje você não será o portador de boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: vá e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém Aimaas, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe: aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Joabe perguntou: por que você quer correr, meu filho, se não terá recompensa pela notícia? Aimaas respondeu: aconteça o que acontecer, vou correr. Então Joabe lhe disse: corra. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre os 2 portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha e, levantando os olhos, viu que um homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse: também este traz boas notícias. A sentinela continuou: vejo o jeito de correr do primeiro, parece ser o jeito de correr de Aimaas, filho de Zadok. Então o rei disse: este homem é de bem e trará boas notícias. Aimaas gritou e disse ao rei: paz! Inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: vai bem o jovem Absalão? Aimaas respondeu: vi um grande alvoroço quando Joabe enviou este seu servo, ó rei, porém não sei o que era. O rei disse: fique ali ao lado e espere. Ele ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou e disse: boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos os que se levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Amém. Compreendendo o livro 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 5. Davi era culpado de mimar seus filhos, conforme 1 de Reis, capítulo 1, versículo 5 e 6, e também 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Mas, antes de criticarmos Davi, devemos lembrar que ele era um homem segundo o coração de Deus. Sejamos gratos
porque nosso Pai Celestial não nos trata segundo nossos pecados, conforme Salmos 103, versículos 1 a 14. Em sua graça, Ele nos dá o que não merecemos e, em sua misericórdia, não nos dá aquilo que merecemos. Jesus não merecia morrer, pois não tinha pecado. No entanto, assumiu o castigo que nos pertencia. Que Salvador! Uau! Compreendendo o versículo 9, Deus não precisou de uma espada para deter o rebelde Absalão. Ele simplesmente usou o galho de uma árvore. Até que ponto o cabelo pesado contribuiu para esse acidente? Não está registrado, mas, ironicamente, aquilo de que ele tanto se orgulhava, conforme capítulo 14, versículos 25 e 26, acabou por contribuir sua morte. Na verdade, o orgulho leva ao juízo. E eu finalizo a compreensão do livro 2 de Samuel, capítulo 18, com o versículo 33. As lágrimas de Davi revelam o coração partido de um pai amoroso. Davi chorou quando ouviu sobre a morte de Jonatas e Saul, conforme capítulo 1, versículos 11 e 12, o assassinato de Abner, conforme capítulo 3, versículo 32, e o assassinato de Aminon, conforme capítulo 13, versículos 33 a 36. Então, como não choraria pela morte de seu amado filho Absalão? Mais uma vez vemos o coração de Deus revelado no de Davi, pois Cristo morreu por nós quando éramos pecadores e vivíamos como inimigos de Deus, conforme Romanos 5, versículos 7 a 10. Davi teria morrido por Absalão, mas Jesus de fato morreu por nós. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 7 e capítulo 8. Profecia contra Israel e Síria. Nos dias em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acás e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: vá agora com o seu filho Sear-Jazube, encontrar-se com Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco e o cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. A promessa a respeito do Emanuel. E o Senhor continuou a falar com Acás, dizendo: peça ao Senhor seu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acás, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: agora escute, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles 2 reis que você tanto teme será abandonada. Males sobre Jerusalém.
Mas o Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai, dias tais como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Assíria. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que estão no extremo dos rios do Egito e as abelhas que se encontram na terra da Assíria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todas as pastagens. Naquele dia o Senhor o rapará com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria. Rapará a sua cabeça e os cabelos dos seus pés, e tirará também a sua barba. Naquele dia um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga. Todo o restante que ficar no meio da terra comerá manteiga e mel. Também naquele dia todo lugar em que houver 1000 videiras, no valor de 1000 moedas de prata, será tomado por espinheiros e ervas daninhas. Com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e as ervas daninhas cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes onde se costuma cavar com enxadas, para ali você não irá com medo dos espinhos e das ervas daninhas. Eles servirão para pasto dos bois e para serem pisados pelas ovelhas. A invasão dos assírios. O Senhor me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela de maneira inteligível: Maer Salal Has-Baz. Como testemunhas fidedignas, chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias. Então tive relações com a profetisa. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maer Salal Has-Baz, porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Assíria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo: visto que este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o, e, passando por ele, chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra, ó Emanuel. O Senhor é a nossa esperança. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo o que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer. É dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às 2 casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei.
Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando disserem a vocês: consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 7, Deus enviou Isaías com uma mensagem de esperança, uma promessa ao rei Acais, conforme versículos 1 a 9. Estes eram dias perigosos para a nação de Judá. A Assíria estava ficando mais forte, ameaçando os povos menores, cuja segurança dependia de um equilíbrio político muito dedicado. A Síria e Efraim, o reino do norte, tentaram pressionar Judá a fazer uma aliança contra a Síria, mas Acais se recusou a se juntar a elas. Por quê? Porque ele secretamente havia feito um acordo com a Assíria, conforme 2 de Reis, capítulo 16, versículos 5 a 9. O rei estava fazendo jogos políticos de poder em vez de confiar no poder de Deus. Síria e Efraim planejavam derrubar Acais e pôr o filho de Tabio, conforme Isaías 7, versículo 6, no trono, e Acais estava com medo. Compreendendo o versículo 2, o coração de Acais estava indeciso e o coração de seu povo tremia de medo, mas Isaías lhe trouxe a mensagem de segurança de Deus. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, conforme versículos 4.a. Como Acais encontraria esta paz interior? Crendo na promessa de Deus de que os inimigos de Judá seriam derrotados. Se vocês não confiarem firmes na fé, com certeza não resistirão, conforme versículo 9. Fé nas promessas do Senhor é a única maneira de encontrar a paz em tempos de aflição. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Conforme capítulo 26, versículo 3. Compreendendo o versículo 4, aos olhos de Deus, os dois reis ameaçadores não passavam de restos de lenhas fumegantes que sairiam logo de cena, e ambos morreram 2 anos depois. Além disso, dentro de um período de 65 anos, Efraim e Israel, o reino do norte, desapareceria para sempre. Isaías entregou esta profecia no ano 734 a.C. A Assíria derrotou a Síria em 732 a.C. e invadiu Israel em 722 a.C. Os assírios deportaram muitos judeus e observaram o restante ao introduzir gentios na terra. Em 669 a.C., 65 anos mais tarde, a nação já não mais existia. Exposição bíblica dos versículos 10 a 16. Se tivesse acreditado na promessa de Deus, Acais teria quebrado sua aliança e chamado a nação à oração e ao louvor. Contudo, o rei continuou em sua incredulidade. Percebendo a deficiência na fé do monarca, Isaías se ofereceu para dar um sinal a fim de encorajá-lo, mas Acais se fez de religioso e recusou a oferta do profeta de Deus. Tendo feito uma aliança secreta com a Assíria, como Acais poderia honestamente pedir um sinal especial ao Senhor? Assim, em vez de falar somente para o rei, Isaías se dirigiu à família real de Davi e entregou a profecia acerca de Emanuel. Aleluia! Compreendendo o versículo 14, o cumprimento final desta profecia está no Senhor Jesus Cristo, que é Deus conosco, conforme Mateus 1, versículos 18 a 25 e Lucas 1, versículo 31 a 35.
O nascimento virginal de Cristo é uma doutrina fundamental, pois, se Jesus não for Deus que veio em carne humana sem pecado, então não temos Salvador. O Messias tinha que nascer de uma virgem, a parte da geração humana, porque ele já existia antes de sua mãe terrena. Ele não somente nasceu neste mundo, ele desceu do céu e veio até nós, aleluia, conforme João 3, versículo 13, capítulo 6, versículo 33, versículo 38, versículo 41, versículo 42, versículo 50, versículo 51 e versículo 58. Jesus foi enviado pelo Pai e, portanto, veio ao mundo tendo uma mãe humana, mas não possuía um pai humano. Conforme João 4, versículo 34, capítulo 5, versículos 23 a 24, versículos 30 e capítulo 9, versículo 4. Exposição bíblica dos versículos 15 a 16. Os meninos judeus ortodoxos tornam-se filhos da lei aos 12 anos de idade. Este filho especial era um lembrete de que a Síria e Efraim estariam fora de cena durante os próximos 12 anos. Isaías entregou sua profecia em 734 a.C. e, em 732 a.C., a Assíria derrotou a Síria e, 10 anos depois, invadiu o Reino do Norte. A profecia se cumpriu. E eu encerro a compreensão do capítulo 7 do livro do profeta Isaías com a exposição bíblica dos versículos 17 a 25. Em vez de depositar sua confiança no Senhor, Acais continuou a confiar na ajuda da Assíria, e Isaías o advertiu dizendo que aquele reino se tornaria inimigo de Judá. Os assírios invadiram Judá e destruíram tanto a terra que as atividades agrícolas seriam impossíveis, e o povo teria apenas produtos derivados de leite para comer. Conforme versículos 15, versículos 21 a 23. A terra rica para o cultivo iria tornar-se um deserto, e o povo seria forçado a caçar animais selvagens para obter alimento. Seria um momento de grande humilhação, conforme versículo 20, e também referência a 2 Samuel capítulo 10, versículos 4 e 5, e de sofrimento, que poderia ter sido evitado se os líderes do povo tivessem confiado no Senhor. Compreendendo o capítulo 8, a exposição bíblica dos versículos 8 a 14. Isaías casou-se com a virgem e os documentos legais foram devidamente atestados e selados. Ele até anunciou que seu primeiro filho seria um menino e se chamaria Mahel Shalal Hasbaz, que significa pronto para o espólio, rápido para levar. Essa criança seria um sinal vivo da profecia de Deus por meio de Isaías. Exposição bíblica dos versículos 5 a 22. No restante deste capítulo, Isaías usou 3 contrastes marcantes para mostrar aos governantes de Judá o erro que eles estavam cometendo ao confiarem na Assíria e não no Senhor. Eles escolheram uma inundação em vez de um rio tranquilo, conforme versículos 5 a 10. Uma armadilha em vez de um santuário, conforme versículos 11 a 15. E trevas em lugar de luz, conforme versículos 16 a 22. Exposição bíblica dos versículos 5 a 10. A facção a favor da Assíria em Judá alegrou-se quando os assírios derrotaram a Síria e quando Peca e Razim morreram. Tais vitórias pareciam provar que uma aliança com a Síria seria a melhor coisa a fazer. Em vez de confiarem no Senhor, as águas de Solé, que fluem mansamente, no versículo 6, eles preferiram acreditar no grande rio da Assíria. O que eles não imaginavam era que esse rio se tornaria um dilúvio quando a Assíria viesse e destruísse Israel e devastasse Judá. Deus ofereceu paz ao seu povo, mas, na sua incredulidade, eles optaram pela guerra. Isso mostra que aquela grande gente estava andando de acordo com o que via e não pela fé. Exposição bíblica dos versículos 11 a 15. Deus advertiu Isaías a não seguir a maioria e apoiar o movimento popular a favor da Síria. Mesmo tendo uma posição considerada como traição, Isaías se opôs a todas as alianças estrangeiras e apelou ao povo para que colocasse sua fé no Senhor.
conforme capítulo 7, versículo 9, capítulo 28, versículo 16 e capítulo 30, versículo 15. Os líderes políticos judeus estavam preocupados com a popularidade e a conveniência de suas decisões, mas o profeta preferia questionar se aquilo era certo e estava de acordo com a vontade do Senhor. Quando temeremos a Deus, não precisamos ter medo de pessoas ou circunstâncias. Isaías comparou o Senhor a um santuário, uma rocha que é um refúgio para os crentes, mas também uma armadilha para os que se rebelam. A imagem do Messias como uma rocha é encontrada novamente no livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16. Exposição bíblica dos versículos 16 a 22. A nação havia rejeitado a mensagem de Isaías, mas isso não significa que seu ministério era um fracasso. Os verdadeiros discípulos do Senhor receberam a palavra de Deus e a guardaram no coração. Pela fé, o profeta estava disposto a esperar pacientemente o cumprimento da palavra do Senhor. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 8, com o versículo 19. Nos momentos de crise, em vez de se voltar para Deus em busca de sabedoria, o povo consultava demônios, conforme Deuteronômio 18, versículos 10 a 12. Atitudes assim só aumentavam sua escuridão moral e espiritual. O crescimento do ocultismo em nossos dias é prova de que pessoas estão intencionalmente rejeitando a palavra de Deus e se voltando para as mentiras de Satanás. Vamos para a leitura no livro 1 de João, capítulo 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. O amor aos irmãos. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele.
tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Compreendendo o livro 1 de João, capítulo 3, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Uma vez que o Pai nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós, somos filhos de Deus? E uma vez que Deus nos ama, Ele quer que vivamos com Ele um dia. A salvação do começo ao fim é uma expressão do amor divino. Somos salvos pela graça do Senhor, conforme Efésios 2, versículos 8 a 9 e Tito 2, versículos 11 a 15. Mas o que proveu nossa salvação teve origem no amor de Deus e, uma vez que conhecemos o amor do Pai, não temos desejo algum de viver em pecado. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. Mesmo que haja conformidade no exterior, ainda pode haver rebelião no interior, e essa atitude dúbia é a essência do pecado. O pecado é basicamente uma questão de vontade. Para nós, insistir em nossa vontade contra o propósito de Deus é rebelião, e a rebelião é a raiz do pecado. Então, não se trata simplesmente do fato de que o pecado se revela no comportamento ilícito, mas de que a própria essência do pecado é a transgressão da lei de Deus. Não importa qual possa ser a ação externa de um pecador, sua atitude interior é de rebelião. Exposição bíblica dos versículos 7 a 10. Todas as grandes personalidades mencionadas na Bíblia pecaram em um momento ou outro. Abraão mentiu sobre sua esposa. Gênesis 12, versículos 10 a 20. Moisés perdeu a paciência e desobedeceu a Deus. Números 20, versículos 7 a 13. Pedro, por sua vez, negou o Senhor 3 vezes. Mateus 26, versículos 69 a 75. Mas é preciso reconhecer que o pecado não era uma prática constante desses homens. A transgressão ocorreu como um incidente na vida deles, totalmente contrário aos seus hábitos normais. E quando erraram, eles admitiram seu pecado e pediram o perdão de Deus. Aqueles que nasceram na família de Deus pela fé em Cristo conhecem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e uma vez que o conhecem, levam uma vida de obediência. Eles não praticam pecado. Compreendendo o versículo 8, o pecado não confessado é o primeiro passo para formarmos o que a Bíblia chama de rebeldia, conforme Jeremias 3, versículo 22, afastando-nos pouco a pouco de uma caminhada íntima com Cristo em direção a uma vida totalmente influenciada pelo mundo hostil em que vivemos. Primeiro, o pecado nos invade, então, em vez de lutarmos contra ele, cedemos, conforme Tiago 1, versículo 14. E a infecção começa. Em seguida, temos um declínio gradual, perdemos nosso desejo pelas coisas espirituais, tornamo-nos apáticos e até impacientes e, por fim, caímos. Exposição bíblica dos versículos 11 a 24. A carta de João é comparada a uma espada em espiral, porque ele volta sempre àqueles 3 tópicos: amor, obediência e verdade. Embora sejam citados várias vezes, esses temas não são meramente repetitivos. Por isso, toda vez que voltamos a um tópico, nós o observamos com uma perspectiva diferente e nos aprofundamos mais nele. Compreendendo o versículo 12, Caim é o exemplo de uma vida de ódio. Encontramos o registro em Gênesis 4, versículos 1 a 16. Note que Caim e Abel, sendo irmãos, tinham os mesmos pais e ambos levavam sacrifícios a Deus. O detalhe é que Caim não é descrito como um ateu, ele é apresentado como um adorador, e este é o ponto. Os filhos do diabo se disfarçam como verdadeiros cristãos. Eles participam de reuniões religiosas como Caim e podem até fazer ofertas ao Senhor.
Mas essas ações em si não são provas válidas de que uma pessoa é nascida de Deus. O verdadeiro teste é o amor dessa pessoa pelos irmãos e irmãs, e foi nisso que Caim falhou. Exposição bíblica dos versículos 14 e 15. Estes versículos, como aqueles que tratam do pecado habitual em um cristão, conforme capítulo 1, versículo 5 e capítulo 2, versículo 6, dizem respeito a um hábito comum de vida. Os cristãos têm a prática de amar os irmãos, mesmo que, de vez em quando, possam estar com raiva de alguém. Mateus 5, versículos 22 a 24. Incidentes esporádicos de contrariedade não anulam o princípio. Na verdade, eles provam que o princípio é verdadeiro, porque os cristãos que não têm comunhão com seus irmãos cristãos são infelizes. Seus sentimentos deixam claro para eles que algo está errado. Exposição bíblica dos versículos 18 a 20. A proibição de João aqui rejeita o amor insincero. Amar, na verdade, significa amar genuinamente uma pessoa em nossos atos, e não somente através de palavras. As pessoas sentem-se atraídas pelo amor verdadeiro, mas se afastam do tipo artificial de sentimento amoroso. Uma razão pela qual os pecadores foram atraídos a Jesus, conforme Lucas 15, versículos 1 a 2, foi que eles tinham certeza de que ele os amava de modo sincero. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 1 de João, capítulo 3, com o versículo 24. Preste atenção. O Espírito Santo também é o Espírito que atesta e confirma, dando testemunho àqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Quando os cristãos permanecem em Cristo, o Espírito os guia e os adverte acerca de falsos espíritos que os induzem ao erro. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.